Olá, nação tricolor! Esse é o seu Minuto 47. Estamos aqui para gravar mais um episódio. Estamos gravando mais um episódio do Minuto 47. E hoje eu trago alguém que mexe com o quê? Mexe com o dinheiro. O dinheiro tricolor, o seu dinheiro, o meu dinheiro de sócio torcedor. Cruzamento. Olha o toque pro meu Cassiano! Se eu contasse era mentira! Cassiano! Aos 47 do segundo tempo! É ele que fiscaliza, é ele que orienta as decisões do Fortaleza, da direção e como manter esse dinheiro, de o que fazer com esse dinheiro, tá? Tô com o Marcos Almeida, tá aqui comigo, vai falar um pouco para nós sobre o que é esse Conselho Fiscal e também falar um pouco dele, como torcedor. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado, César, pelo convite. Para mim é uma satisfação, né, estar falando aqui no Minuto 47 sobre o Fortaleza, sobre o Conselho Fiscal. É muito salutar que a torcida conheça os demais órgãos, né? Porque a torcida geralmente ela é muito mais ligada à diretoria, à questão do futebol, porque ela se interessa por contratação, pela bola entrando. E aqui a gente precisa esclarecer que tem toda uma engrenagem por trás que faz a coisa andar, né? Que tem pessoas ali por trás fazendo outras atividades para que o Fortaleza continue nesse crescimento aí contínuo que ele vem tendo nos últimos anos. Que ótimo. Você falou em bola entrar, falou em gol, falou em títulos, falou em vitória. E eu queria saber de você. O Minuto 47 ele é uma inspiração clássica do Minuto 47 no gol do Cassiano. Eu queria saber de você. Onde você estava e qual foi a emoção de ver o Fortaleza mais uma vez campeão aos 47 minutos do segundo tempo? Fala pra nós. Aquele jogo ali foi mágico, né? Foi muito especial. Eu estava lá na Bossa Nova, naquele momento, no jogo em si. Mas eu acho que o Cassiano ele era a pessoa que estava no lugar exato, na hora exata, né? Eu acho que ele nasceu para estar ali naquele momento. A missão dele foi cumprida a partir dali. Então, foi muito emocionante. Você ainda estava no estádio ou estava saindo? Na hora do gol do Cassiano, eu estava no estádio. Eu não tinha saído, né? Quando o Ceará empatou 1-1, fiquei acompanhando e depois fiquei lá em cima, mais em pé, né? E acabei que não vi o segundo gol, né? Eu só vi o grito e aí eu vi algumas pessoas saindo, chorando, aquela tristeza e aí eu fiquei meio que perdido, né, assim, o que fazer, né, assim, fiquei olhando assim, como não acredito, né, como isso pode acontecer. E aí eu olhei novamente para o campo e aí foi quando, questão de segundos, né, ocorreu o gol. Como eu falei, o Cassiano, muita gente fala do Cassiano, né, assim, porque, claro, ele que botou a bola para dentro. Mas, assim, teve muitos personagens daquele momento, né? O Tinga, por exemplo, que hoje talvez seja o maior ídolo que a gente tem no clube, em campo, né? Foi um cara espetacular, porque ele em nenhum momento desistiu. Quando bateu o centro, correu ali pra estar também. Se ele não tivesse naquele momento ali também, nada teria acontecido. Então, assim, o Cassiano, sem dúvida nenhuma, foi muito especial, mas eu acho que todos os jogadores que participaram ali daquele momento ali tiveram seus méritos. Então, acho que foi um dos mais mágicos aí da torcida tricolor. Ainda falando como torcedor, né, a experiência do torcedor, como nasceu a trajetória do Marcos, hoje conselheiro fiscal, hoje presidente do Conselho Fiscal, como nasceu a trajetória, essa paixão do torcedor, Marcos? Sim, eu passei a acompanhar o Fortaleza através dos meus pais, né, também que são tricolores, mas mais precisamente no final da década de 80 para o começo da década de 90, né, o meu primeiro título foi em 91, aquele gol do Mirandinha, né, no estádio, no Castelão, eu estava lá. Então, assim, eu desde criança, 5, 6 anos de idade, que eu frequento o estádio, levado pelos meus pais, né, claro. E desde então nunca deixei de ir, né, que passei por momentos difíceis, né, como aquela década de 90 que a gente ficou 7 anos sem títulos, mas sempre estava presente nos estádios. Também mais momentos felizes. Já nos localizamos, onde você estava no estádio, como foi a emoção, um pouco dessa sua paixão que nasce com os pais. Mas aí, já entrando um pouquinho no que a gente vai conversar ainda muito aqui, como nasce a trajetória, ou na verdade não, qual é a função? Eu queria saber agora qual é a função do presidente do Conselho Fiscal. Tem tanto poder assim? Não tem esse poder todo, não. Assim, o Conselho Fiscal ele é um órgão, deixando claro, né, independente, né, assim, o Fortaleza ele tem os seus poderes bem constituídos, né, dentro do seu estatuto, cada um independente, trabalhando de forma harmônica. E aí, dentre as nossas atribuições, a gente tem a questão dentro do que é principal para o Conselho Fiscal, a análise das demonstrações contábeis, né? Realmente a questão financeira, a contabilidade, então, o balanço financeiro do clube, né? Ele passa pela gente, a gente faz a análise e a gente tem a obrigação de emitir um parecer
sobre esse balanço, né? Com recomendações, né? Recomendações de aprovação ou de reprovação dessas contas. E aí isso é levado ao Conselho Deliberativo, aos conselheiros, eles apreciam, né? Tanto as contas como o nosso parecer. E o parecer também da auditoria independente, que é contratada. E aí eles fazem a votação de aprovação ou reprovação dessas contas. Além dessa atividade, a gente também faz a análise do orçamento, né? Todos os anos o clube projeta um orçamento para o exercício futuro. A gente recebe previamente esse orçamento da diretoria financeira. E a gente faz uma análise também, faz reuniões com eles, né? Tira dúvidas, sugestões, a gente comenta. E a partir desse trabalho, a gente emite um parecer também da mesma forma de recomendação sobre a aprovação ou reprovação desse orçamento. E também isso é o conselho e aprovado. Então, a nossa atividade principal no que diz respeito a contas, ela é mais relacionada à análise das contas trimestrais, dos balanços e do orçamento. Entretanto, a gente tem também outras atividades que a gente busca realizar dentro do clube, principalmente na questão orientativa, né? A gente entende que o Conselho Fiscal ele é muito mais do que análise de contas, né? Assim, Fortaleza é um clube muito grande, tem inúmeros processos em suas áreas, e a gente entende dentro da expertise do Conselho Fiscal, como ele é composto hoje, que a gente tem a condição de estar ali ao lado, né, como um braço mesmo da diretoria, auxiliando, orientando, fazendo recomendações, sugestões, acerca também dos processos organizacionais do clube. Então a gente também tem esse trabalho não só de fiscal, né, digamos assim, mas é um trabalho mais de orientativo nas suas atividades. A gente tem uma ideia de que fiscalização é algo punitivo. Perfeito. Né? A ideia que a gente tem aqui do público comum é que chegou um fiscal. A tendência é a gente pensar que ele vai nos punir. Ninguém gosta, né? Ninguém gosta. Ninguém gosta de ser fiscalizado. Ninguém gosta. Da natureza humana essa questão aí. É difícil, né? Você ter seu trabalho avaliado por um terceiro, exato, né? Entra IEGO, entra uma série de coisas que a gente precisa entender, precisa estar bem. Você falou uma palavra muito interessante, da harmonia, né? Esse consenso tem que ser harmônico para que o clube realmente possa crescer, para que cada um possa desenvolver suas funções. Você falou, leva ao conselho. Quem é que leva ao conselho? É a diretoria quem leva? É um outro conselho que leva até vocês? Como é que é isso? Como é que é esse dia a dia? Pronto. A diretoria ela nos encaminha, né, os relatórios contábeis e qualquer outra documentação que a gente necessite para fazer análise. Você fala a questão dos contratos, por exemplo. Se a gente entender que precisa fazer uma análise mais apurada nos contratos de jogadores, a gente tem essa condição de solicitar esses contratos, olhar, analisar e fazer os apontamentos que a gente achar pertinente. Então a gente recebe da diretoria a documentação necessária e a partir daí elabora o parecer e a gente envia esse parecer para a mesa do Conselho Deliberativo, a mesa diretora do Conselho. Recebe o nosso parecer, recebe a documentação da auditoria, recebe as próprias contas, né, da diretoria executiva e encaminha aos demais conselheiros, já marcando a reunião para que eles possam apreciar e deliberar sobre a aprovação ou reprovação. Inclusive, a gente vai ter isso agora nesse momento, porque até o dia 30 de abril, né, a gente tem que publicar o balanço do clube, né, então... É trimestral? Esse agora é o anual, do exercício inteiro. Então, a gente deve estar tendo essa reunião agora no final de abril, já para fazer essa deliberação sobre a aprovação e reprovação das contas referente ao exercício 2021. Até aqui, tá tudo bem? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo, foi um ano bem positivo. Que legal. Você falou em orçamento, né? Falou em duas coisas que eu captei aqui, orçamento e a questão de contratos. Eu vou me ater ao orçamento. Quando é que esse orçamento, para o exercício dos anos vindouros, porque você tem um orçamento do ano que não vai acontecer, né? Você não projeta um orçamento para o ano que já passou. Sim, então, claro. assim, quando é que esse orçamento para o ano de 2022, primeiro, chegou na sua mão, na mão do conselho, para uma análise? E a partir dessa visão, né, chegou nas suas mãos, opa, está aqui a conta, o que o conselho faz? Ele olha o orçamento em si, ele elenca algum ponto do tipo, olha, eu acho que o fragmento dessas ações, eles poderiam ser melhor capitaneadas ou seguidas dessa forma. Como é que é isso? Geralmente, assim, isso ocorre no último mês do exercício, né? Em dezembro, né? Então, em dezembro, a gente recebe o orçamento projetado, né, pela diretoria, já pronto, com as notas explicativas, explicando o que é cada rúbrica, né? Ou as principais.
E aí a gente faz a nossa análise crítica, né? A gente verifica todas as rúbricas, o que é que foi colocado, o que é que foi usado como parâmetro. Por exemplo, Fortaleza lá está planejando arrecadar 10 milhões com bilheteria. O que a gente faz? A gente analisa quantos jogos vão ter em casa, qual vai ser a média de público, qual vai ser o preço médio do ticket. Então a gente faz essa análise para ver se os valores que a diretoria está prevendo, eles são realmente factíveis, né? A gente faz nossos apontamentos, chama a diretoria. A gente entende que para essa rúbrica aqui, vocês foram muito otimistas. Aí a gente, sempre dentro de um diálogo, né, vai conversando com eles. Algumas coisas eles entendem que são pertinentes, os nossos apontamentos. Outras pode ser que não. E a gente chega sempre no consenso e aí a gente emite um parecer. Aí nesse parecer a gente faz esses apontamentos, a gente, rúbrica com sócio torcedor, a gente entende que é um ano que não vai ter mais pandemia, que o projetado está de acordo com o que está factível, então a gente entende que a previsão da diretoria está correta. Então a gente faz apontamentos sobre a maioria das receitas e despesas, né? Principalmente as que são mais críticas. Tá, você falou em otimismo, e aí eu vou pegar esse teu gancho do otimismo. Fortaleza a diretoria foi muito otimista nesse orçamento para 2022? Não, até porque, assim, a gente tem uma visão, e eu compartilho dela, né, o pessoal da diretoria financeira, de realmente ser conservador, né, assim, a gente chegou até aqui sem colocar, assim, sem dar um passo muito largo, assim, a gente chegou com bastante cautela, sempre tendo os pés no chão, então, assim, todos os orçamentos que foram elaborados, né, principalmente esse agora para 2022, ele foi, eu considero assim, cauteloso, e eu considero que seja adequado que seja assim, porque uma coisa é se você for além, porque aí vai sobrar dinheiro e você vai conseguir fazer outros investimentos, mas se você for muito otimista e não conseguir, isso vai trazer um prejuízo, porque você vai se projetar por uma coisa que você não vai conseguir realizar. E aí eu quero jogar só uma casquinha de banana aqui para você. Vamos lá. Você se depara com o orçamento como conselheiro e como torcedor. Tá? Qual é a visão do conselheiro e qual é a visão do torcedor no momento que chega esse orçamento na tua mão? Olha, assim, principalmente o Fortaleza vem crescendo, né, assim, nos últimos anos de uma forma absurda, né? Isso reflete em todos os setores, né? Não só no resultado esportivo, na parte financeira também, porque a gente atravessou um momento de pandemia que realmente teve umas situações financeiras complicadas para serem resolvidas, porque o clube perdeu muito em sócio, em arrecadação, em venda de loja, então tudo isso afeta, mas se você observar, o Fortaleza saiu de um orçamento de, 30 milhões para 150, né? Então, assim, é um salto gigantesco, né, que, poxa, então assim... Vou fiscalizar tudo isso. Exatamente, a régua subiu muito, né, assim, então... a gente não comprava jogador, né? A gente não tinha dinheiro, a gente conseguia só emprestado dos clubes. Hoje a gente já faz aquisição de direitos federativos com valores relevantes, né? Como a gente pôde observar nas últimas. E então, assim, é uma mudança de paradigma muito alta. Então a gente, quando recebe um orçamento desse, a gente fica de certa forma até feliz, né? Vendo o salto de qualidade que o clube deu. Orçamento, pandemia, pode nos dar uma margem mais ou menos do quanto foi deficitário, ou quanto se tornou deficitário a questão do sócio-torcedor. Ou seja, eu tinha uma projeção de 30, 40, 50 mil sócios, e com a pandemia, o que é que isso... A gente chegou na pandemia, salvo engano, a ter 13, 12, 14 mil sócios, né? A gente chegou a ter 35, e a gente chegou a cair para 13, 14. Então você imagina aí, né, você contar com esse recurso, né, porque a pandemia ocorreu no meio do ano, né, em março praticamente. Então assim, a gente já tinha feito um orçamento para o ano de 2020, né, não imaginando que isso fosse acontecer, e aí aconteceu, e então assim, a gente perdeu receita de sócio, perdeu receita de bilheteria, principalmente também, porque a gente, apesar do sócio ter um volume alto, né, assim, a gente tem bilheteria, né, tem ingresso vendido, e principalmente na Série A. Então a gente perdeu bilheteria, perdeu venda de loja, porque as condições financeiras da população realmente, todo mundo se retraiu um pouco, né, economicamente. Então assim, o clube teve uma perda muito alta, né, de receita, né, principalmente em 2020. 2021 a gente conseguiu uma recuperação, porque houve realmente uma retomada, e agora 2022 a expectativa é que a gente se consolide realmente, porque a gente imagina que não vai haver mais
nenhuma onda, né? A gente, assim, não foi só o Fortaleza que perdeu, Sim, acho sim. que todos os clubes do Brasil, o mundo perdeu muito com a pandemia. Voltando a um assunto que eu acho bem pertinente, é a questão que você levantou da aquisição de jogadores. O Fortaleza não comprava jogador. Eu acho que clube nenhum, nem o rival comprava, assim, não tinha, nós não tínhamos esse modus operandi, né? Nós não tínhamos receita que bancasse tudo isso. O que é para um conselho, né? Se deparar dentro de um orçamento e ver, poxa, eu tenho 15 milhões, 10, 15 milhões para compra de jogadores. O que isso marcou enquanto conselho e como administrar isso dentro do dia a dia? Sobre essa questão, até um fato curioso que acho que o Ceni comentava muito isso, né? Que o Fortaleza, quando ele chegou aqui, ele trouxe uma outra visão, né? De gestão, de resultado, de buscar sempre mais. E ele falava que a gente tinha essa dificuldade porque a gente não tinha jogador, né? Acabava o ano e aí? Todo mundo ia embora, tinha que renovar empréstimo, não tinha o time. Hoje, se você observar, o Fortaleza acabou o ano, começou 2022, a gente tem uma espinha dorsal, tem um time, os jogadores são nossos, né? Então, assim, é um conceito totalmente diferente. E para o conselho, né, os conselheiros, eu acho que nós do Conselho Fiscal, a gente observa isso. No começo, como eu falei, realmente é uma mudança, né? Você analisa de uma forma diferente, porque, inclusive, teve uma reunião que alguém comentou isso, né? O Fortaleza está gastando aqui tantos milhões com comissão de empresário. Mas é a nossa realidade hoje, né? Assim, é diferente. Antes não tinha isso. A gente pegava em jogador emprestado, cedido, aqueles jogadores da base lá do Flamengo, do Palmeiras, que não iam ser utilizados. Realmente não tinha praticamente custo nenhum. Inclusive o próprio clube pagava o salário, né? Tem essas questões realmente que são novas para o conselho, eu imagino, mas que a gente vai se adaptando e entende que é bom para o clube, né? Assim, é um problema bom. Exatamente, é bom para o clube, sem dúvida. Toda empresa quer ter esses problemas bons. Isso. Você fala em comissão de empresário. Isso realmente é um marco positivo também na história do Fortaleza, na história do Conselho, porque onde você não tinha que fiscalizar esse tipo de rubrica, sim. Né? Hoje eu tenho. Como é trabalhar isso? São muitos empresários, alguns jogadores estão... mas aí aqui é uma pergunta mais pessoal e também de entendimento de como funciona isso. Tipo, você tem vários empresários, você tem uma cadeia de empresários que fornece ou é um grupo, como é isso? Assim, é uma matéria até que não é muito na nossa alçada, a gente, claro, fiscaliza, mas essa relação clube-empresário, nós do Conselho Fiscal não temos, certo? Mas pelo que a gente vê e enxerga, né? Todos os jogadores, assim, não vou dizer todos, mas a grande maioria tem empresário, né? Assim, você não consegue contratar com qualidade, se não houver esse intermediário, o agente, ele sempre vai existir esse papel. E tem empresários que tem mais de um jogador, então, assim, a gente observa, pelo que eu vejo lá, existe essa situação realmente, e é algo que está dentro dos clubes e eu vejo também como algo que é positivo, realmente, porque são pessoas que trabalham ali com futebol, então, assim, eles conseguem agenciar jogadores. É uma figura que surgiu há algum tempo e que se consolidou dentro do futebol, e eu acho que isso é natural. Para entender o futebol, a gente tem que ver com naturalidade alguns movimentos. E o movimento do empresário, ele é saudável, né? Sempre mantendo o respeito entre clube, jogador sim. E o profissional empresário. A gente enxerga isso também na questão do futebol em si, né, Marcos? Anteriormente você treinava pouco, jogava. Não, chegar no domingo eu resolvo. Ala Romário. Chegar no domingo eu resolvo, não gosto de treinar. Chegar no domingo eu resolvo, faço meus gols e tá tudo bem. E aí, hoje a gente tem o quê? Muito mais treinos. A gente vê o Fortaleza jogando a cada 2, 3 dias, né? O processo de regeneração desses atletas, fisicultores, preparadores físicos ali, fisiologistas, não só do clube, mas particular dos jogadores. E hoje a gente tem uma tendência aí, que são os scouts profissionais. Os scouts profissionais, ou seja, o jogador tem o seu scout para poder mostrar para ele as estatísticas do jogo dele. E nessa evolução, claro, tem o empresário. Você falou lá atrás um pouco de contratos. Todos os contratos chegam ao Conselho Fiscal ou chegam dentro de uma botija, não de segredo,
claro, mas dentro de um pacote, ou eles vão chegando e vocês vão analisando um a um, ou é tudo dentro de uma Assim, uma César, pauta única? A gente tem a prerrogativa de ter acesso a todos os contratos, certo? O Conselho Fiscal tem essa prerrogativa, o Estatuto lá é bem claro quanto a isso, até porque senão a gente não teria como fiscalizar. Mas não é obrigado, assim, a diretoria vai contratar um jogador, vai fazer um contrato com um determinado fornecedor. Não é obrigado que a diretoria nos envie previamente esse contrato para que a gente dê um aval, não, nada disso. A diretoria tem autonomia para fazer os seus contratos, né? E a gente faz o nosso trabalho de fiscalização por amostragem. Não, até porque, vou ser bem sincero com você, não teria como a gente ver tudo, né? Porque principalmente hoje, Fortaleza cresceu muito, tem inúmeras operações, é uma empresa gigantesca, não é apenas um clube de futebol, é uma empresa gigantesca. Então, assim, se você me perguntar, sendo bem sincero com você, Marcos, o Conselho Fiscal vê tudo, sabe de tudo que acontece no Fortaleza, relacionado a todas as contas, eu vou dizer para você que não. É impossível. É inviável. É inviável a gente ver tudo, conseguir ver tudo. Então a gente faz o nosso trabalho de análise por amostragem, sempre tentando priorizar aquilo que a gente entende que é mais crítico para o momento. Então a gente faz esse trabalho. E aí a gente entende, justamente por isso temos a auditoria independente também, que é outro braço que está ali. O Conselho fiscaliza essa auditoria? Ou trabalha em conjunto? Trabalha em conjunto. A auditoria independente ela é uma empresa, digamos assim, que ela também faz o trabalho de fiscalização com relação às contas e ela também emite um relatório dela, um parecer. Então, assim, é uma atividade em conjunto, né? A gente tem o Conselho Fiscal, tem a auditoria independente e a gente está sempre trocando ideias, se alinhando. Então, assim, a gente faz o nosso trabalho e a gente entende também que o conselheiro, né? Ele tem esse papel de fiscalizar também, não só, claro que o Conselho Fiscal ele está ali justamente para esse trabalho, mas o conselheiro também recebe as contas, também numa reunião de conselho, ele pode muito bem questionar ou realizar algum apontamento que nem está no nosso relatório, ele mesmo, tenho certeza, ele tem esse papel, essa atribuição, e acho que cada vez mais a torcida vigilante a gente só tem a ganhar, né? A vigilância ela começa dentro do clube, sim, né, sim, com a instituição perfeito. do conselho, e ela perpassa vários outros movimentos dentro do próprio clube até chegar na torcida. O torcedor é aquele que cobra demais, tem cobrado pessoalmente a um e a outro, às vezes extrapola um pouco, né, passa do seu limite enquanto torcedor, enquanto arquibancada, mas enfim, dentro da saúde do Fortaleza, até onde você pode nos assegurar? Como é que está essa saúde financeira do Fortaleza? A gente viu que foram feitos vários investimentos, tem investimentos ainda a serem feitos, né? Dentro desses investimentos, é uma outra pergunta, dentro de uma pergunta. Dentro desses investimentos, tem algo parcelado? Tem algo a vencer em 23, em 24? Assim, a gente, como eu falei anteriormente, César, a gente teve alguns problemas em 2020 por conta da pandemia. Foi um ano bem mais difícil, né? Assim, que nos preocupou à época. E o ano passado ele foi muito bom, até pela questão esportiva, né? Aquela coisa, quando a bola tá entrando, tudo vai bem. Todo mundo é feliz. A gente faz sócio torcedor, vende mais camisa, há mais engajamento da torcida. Então, o ano passado ele foi muito bom para nós, né? Não só em termos esportivos, mas consequentemente na questão financeira, que nos deu aí uma saúde financeira melhor e até uma projeção melhor para 2022, né? Então eu considero hoje que a situação do Fortaleza ela é tranquila, né? Claro, assim, futebol a gente nunca pode brincar, né? Nunca pode achar que tá bom, mas no momento eu considero que a saúde do clube está tranquila. A gente tem obrigações futuras, mas nada que seja complexo demais ou que vá trazer algum problema maior para o clube. Porque como torcedor e amante do futebol e também agora nessa linha jornalística no esporte, a gente já viu passar aí várias diretorias, eu não falo do Fortaleza especificamente, mas no Brasil, né, principalmente no Brasil, com rastros negativos, né, de dívidas, e a preocupação também é essa, de entender, porque o clube, quando o Marcelo fala isso, cheguei ao topo, sim, sim. Depois do topo é descida. Exato. A gente tem que sempre buscar um topo maior, sempre buscar topos maiores para poder estar buscando chegar lá. A gente não corre esse risco de ter esse crescimento que é a empresa Fortaleza gigantesca, como você frisou bem. A gente
Que risco a gente corre, você enquanto conselho, a gente corre riscos aí de descer esse topo ladeira abaixo? Economicamente? O risco ele existe sempre, porque assim, como eu falei, o que move, né, essa engrenagem, o clube, é o resultado esportivo. Ia ter que ser feita toda uma reengenharia financeira, porque nós temos contratos com jogadores a longo prazo, jogadores com salários elevados, então ia ter que ser feita toda uma reengenharia financeira para que a gente se adaptasse a essa nova realidade. Mas eu acredito muito, tenho muita confiança que isso não vai acontecer, porque a gente entende, vê o trabalho que está sendo feito lá pela diretoria, principalmente no que se refere ao futebol, né? Então a gente tem plena confiança que isso não vai acontecer, mas claro, a gente tem sempre o pé atrás e a humildade de trabalhando direitinho para, caso isso ocorra, o clube poder se adaptar da melhor forma possível. 2 pontos você responde em série. Você falou em reengenharia financeira. Ela está dentro desse orçamento ou se começa a pensar nessa reengenharia a partir de uma catástrofe? É porque assim, o orçamento ele é anual, né? Então assim, a gente sempre está planejando o próximo ano. Tem margem para erro? Tem margem. A gente planejou para 2022. Então, 2022 é uma realidade que não, pelo menos nesse primeiro momento, que não tende a mudar, né? É Libertadores, é Série A, é sócio torcedor, enfim. Copa do Brasil. Copa do Brasil, então a gente tem toda aquela realidade. Quando eu falo em reengenharia, é o quê? A partir do momento que a gente não atinge esse resultado esportivo, se viesse a ocorrer, aí pensando em 2023, a gente ia ter que fazer essa reengenharia. A diretoria ia ter que traçar uma nova estratégia financeira, provavelmente emprestar jogador, vender algum atleta. Então, obviamente, isso aí é uma competência da diretoria executiva, né? Mas aí eu tô falando que provavelmente deveria ocorrer para que a gente pudesse caminhar com 2023 tranquilo, se adaptando a essa nova realidade. Mas, assim, eu não gosto nem de falar isso, porque bater na madeira que isso não vai ocorrer. Bem, tem uma pergunta aqui, pergunta sobre as camisas. Por que elas são tão caras? Na verdade, a pergunta é a seguinte, vou tentar aqui, tentar passar para você que nos escuta, que nos aprecia hoje. Ao invés, falando nisso, segue nossas redes sociais, tá? Minuto 47, que é o nosso Instagram, e o MNT 47, o nosso YouTube. Não deixa lá o seu like, ativa o sininho, dá essa moral pra gente. Voltando para as camisas. A gente é um espetáculo. Assim como a torcida faz o seu papel lá fora, a TUF principalmente, com seus mosaicos, com aquela festa que o mundo inteiro hoje reverencia, as camisas do Fortaleza seguem um padrão. Um padrão de beleza, um padrão de estilo, que a gente vê pouco no futebol brasileiro. Uhum. Você pegar aí grandes players como o Flamengo, por exemplo, né? A linha de esportiva do Fortaleza, a linha de jogo principalmente, ela não deixa a desejar a nenhum clube, tá? Tem dentro do conselho, vocês enxergam de como é a construção desse material financeiramente, né? Porque a última camisa foi R$300. Uhum. É um preço que ainda está distante de uma realidade. E se... Aí uma outra pergunta dentro dessa. E se dentro desse orçamento que você já teve, que já aprovou, inclusive, tem algo de popular, camisas populares, um investimento nisso, uma estratégia de marketing em cima disso? Sim. O que acontece? A gente tem conhecimento, obviamente, do que compõe, né, esse custo, claro, até porque a gente faz essa análise financeira das contas. Mas, claro, o preço de venda, né, toda essa estratégia, ela é montada pela diretoria executiva. Mas o que a gente entende é que, às vezes, o torcedor, o preço final daquele produto, né, ali está incluso várias situações, né? A gente tem o preço de custo da camisa, porque ela é a marca própria Fortaleza, mas ela tem um fornecedor que fabrica, né, a blusa, assim, o material. Lembrando, Fortaleza não tem uma fábrica. Exato, fábrica, existe uma fábrica. E o Fortaleza adquire aquela camisa fabricada, tem um contrato. Mas ali tem todo o custo da operação, tem custo de logística, o custo das lojas para se vender a camisa, tem energia, tem funcionário. Tem o marketing. Tem o marketing. Então, quando você coloca isso tudo no bolo, o clube tem que ter algum lucro, né, com isso, obviamente, é óbvio que ele vai ter o lucro dele. Então, quando você coloca tudo isso dentro dessa composição, realmente se torna um produto com preço elevado, certo? Porém, o clube já trouxe algumas estratégias para tentar
atingir a todo o seu torcedor, porque a gente é torcedor de todas as formas, de todas as condições financeiras. E teve a camisa pop, né? Camisa pop, que é aquela que tem um preço mais baixo, porque o material dela é um pouco inferior ao material da blusa tradicional. Então o Fortaleza, justamente tentando enxergar esse torcedor, não deixando ninguém de fora, já trouxe essa estratégia da camisa pop de estar comercializando. Eu não posso te dizer assim se hoje quais são os modelos que tem na camisa pop, até porque, como eu falei, é uma estratégia comercial da diretoria, né? A gente do Conselho Fiscal também não está tão assim a par disso, mas o Fortaleza eu entendo também que está buscando diversificar aí essa venda para todo mundo. Principalmente porque o popular deve existir também para qualquer clube. A estratégia do clube é ver seu torcedor vestido com seu manto. Né? Não deixar que a pirataria vista esse torcedor. Sim, exatamente. Então é uma saída que o clube tem de chegar a esse torcedor que já paga o sócio torcedor, né? Que já vivencia uma situação de transporte coletivo muito dificultosa. Né? Vi relatos no jogo contra o Colo-Colo, por exemplo, tinha a Castelão, Parquelândia, por exemplo, Uber a R$100. Poxa, o torcedor que perdeu um ônibus, que passou do horário, é muito complicado você voltar para casa pagando R$100 de Uber. Né? Então, a gente falou muito de finanças, a gente falou muito do que é esse entendimento. O torcedor que está aqui nos assistindo deve estar bem agradecido por todas as explicações que você colocou. Mas eu vou continuar um pouco ainda nessas finanças, porque eu vejo a importância dela. A saúde financeira do clube é muito importante. E eu te pergunto, dentro do teu mandato, dentro do teu exercício fiscal, como torcedor e como presidente, qual é o maior legado, ou os legados que essa diretoria deixa para a equipe do Fortaleza, ou para a empresa Fortaleza Esporte Clube? Nós do Conselho, César, assim, eu vou falar assim, legado do que a gente imagina para o Conselho Fiscal. Quando a gente conversa lá entre nós, a diretoria, assim, é inegável, né, o trabalho que eles vêm fazendo, principalmente com relação ao futebol, né, no campo. Também fora, a gente vê o quanto a gente cresceu, questão de lojas, marca própria, enfim, licenciamento. Então, uma série de operações, como eu falei, o Fortaleza hoje é gigantesco, é uma empresa de mais de 300 funcionários, então é inegável o crescimento que a gente teve nesses últimos 5 anos. Mas quanto para nós do Conselho Fiscal, a gente conversa, não só nós, mas outros conselheiros, colegas, o maior legado que eu vejo, que eu pretendo deixar, porque o legado eu vejo muito como algo fixo, assim, como exemplo, né? É o legado de fomentar dentro do clube uma cultura de transparência, de integridade, de ética, né? Eu acho isso muito importante, porque às vezes você consegue um resultado positivo, mas isso não é constante se você não tiver toda essa São aleatórios. Exatamente. Então, assim, o que eu prezo muito e converso muito com os meninos lá no Conselho Fiscal é que a gente tem que dar o exemplo, né? E aí o nosso exemplo, ele vai contaminando os demais para que a gente sempre tenha essa cultura de transparência. E eu acho que esse é o maior legado que a gente, enquanto conselheiro, estou como presidente do Conselho Fiscal, daqui a pouco não estarei mais, mas vou continuar conselheiro. O maior legado que a gente pode deixar é essa cultura realmente da integridade, de ser íntegro, de prezar sempre pelo certo. Então é isso que a gente entende como correto. Marcos, você não nasceu conselheiro, não, se tornou torcedor. Quando é que surgiu em você essa ideia de, poxa, eu vou fazer parte de uma diretoria do meu clube do coração? Quando é que isso nasceu? Quando isso, chegou até você? Na verdade, assim, eu fui sócio torcedor desde o início do programa, quando o clube criou o primeiro programa de sócios. Eu já me associei à época e nunca deixei de ser sócio, mas precisamente aí no comecinho de 2012, 13, a gente fortalece coisa interessante que ele traz pra gente, né? Além da felicidade de estar no estádio, torcer, a quantidade de amigos que a gente faz, né? Eu fiz muitos amigos por meio do Fortaleza, tenho amigos mesmo de frequentar a minha casa, enfim, de forma muito constante. E um desses amigos,
já era conselheiro e ele disse, cara, tu tem um perfil, vamos lá, vamos ser sócio proprietário. E aí, a partir daí, ele me incentivou bastante. Eu fiz o sócio proprietário, passei pelo período lá de 3 anos. E logo depois ele me convidou a ser conselheiro, eu aceitei, acho que eu entrei no conselho em 2014, salvo engano. Em 2015, na gestão do presidente Jorge Mota, né, da diretoria executiva. E cheguei logo num momento bem complicado, porque foi justamente aquele momento que a gente passou um tempo, né, que eu aderi ao conselho, a gente chegou naquele momento que a gente perdeu pro Ferroviário, as semifinais, então assim, foi bem... e assim, o intuito sempre foi ajudar o Fortaleza e a gente tá... E a partir daí eu fui me engajando, fui conhecendo outras pessoas dentro do conselho, fui convidado a participar do conselho fiscal da gestão anterior como secretário, né, o presidente Júlio César, e aí passei 3 anos lá como secretário do conselho fiscal, e aí nessa gestão, no final do ano passado, a gente decidiu continuar com o mesmo grupo, né, alguns saíram porque não podiam mais ficar, e aí a gente chegou no consenso que eu poderia... assumir a gestão do fiscal como presidente, e assim eu fiz, e estamos aí por esses próximos 3 anos, né? Marcos, você agora contou para nós aqui como é que nasceu essa ideia de ser conselheiro, como é que isso é sempre uma semente, né? Alguém que enxerga, que é dentro do conselho, que enxerga alguém com potencial para fazer parte desse conselho e planta lá uma semente. Foi assim com você, plantaram a sementinha, ela germinou e está dando os frutos aí, graças a Deus, graças também ao seu trabalho, frutos produtivos, né? Uma produção abundante aí que nos traz felicidade enquanto torcedor. Mas agora eu queria saber de você, pode ser como conselheiro, pode ser como torcedor comum, aquele de arquibancada, quais são as histórias que envolveram aí o Marcos ao longo desse percurso dentro do Fortaleza, vivenciando? Tem algo diferente aí para nós? Assim, tem algumas histórias, assim, principalmente antes de me tornar até conselheiro, uma história que nunca fugiu da minha memória, foi relacionada ao título de 2000 em Sobral, no gol do Frasson. Naquele ano, meu pai é de Sobral, né, e a gente tinha comprado o Fortaleza, algumas pessoas, né, conseguiram ônibus, né, e os ônibus todos iam sair da Praça do Ferreira para assistir aquela final em Sobral. E a gente tinha comprado de uma pessoa que estava vendendo, né, esses ônibus, né, tinha reservado. E aí quando a gente chegou na Praça do Ferreira, todo mundo foi se alocando nos ônibus. E aí ficou eu e meu pai e mais uns 3 ou 4 amigos, assim, o nosso ônibus meio que ficou lotado, e a gente acabou vendo todo mundo indo embora, e a gente ficou lá na praça, e ficamos só nós. Eu já tava triste, poxa, não acredito que eu não vou, né? Com a passagem comprada, e houve uma confusãozinha lá, enfim. E aí eu olhei assim de longe, aí vinha lá daquela banca lá da Praça Ferreira o Silvio Carlos, né? O Silvio Carlos veio andando em direção a nós, aí ele viu a gente com a blusa, né? E disse, o que estão fazendo aqui ainda? Não foram? Aí eu expliquei pra ele, né? A gente tinha reservado o ônibus foi embora, lotou, acabou que a gente ficou de fora. Aí tinha um topiqueiro assim, aquele pessoal que fica de topique de van. Aí ele chamou o topiqueiro e disse, olha, quanto é que você quer pra levar essas 6 pessoas aqui pra Sobral? Aí o topiqueiro, não lembra o valor, disse lá tanto. Aí ele pegou o bolso, tirou a carteira, depois vai lá, leve eles pra Sobral e vão lá e sejam campeões aí. Então assim, foi uma história assim, bem interessante assim, do Silvio, né, que naquela época, eu não me recordo se ele era o presidente ou o diretor de marketing, porque ele era muito dessa área de marketing, né, ou era diretor de futebol, acho que ele também já foi, mas assim, ficou muito marcado para mim, né, a gratidão. Se não fosse ele, a gente não teria assistido todo aquele momento, e era na cidade do meu pai, foi um título que a gente curtiu junto. E depois de anos, né, fazia 7 anos que o Fortaleza não era campeão. Então, para mim, foi uma história muito marcante enquanto torcedor. Que legal, né? A gente tem sempre... Todo torcedor tem aquela história, né? De um título vencido, de como aquilo nasceu, né? De como aquela vitória se sucedeu. Poxa, como é muito interessante. E assim, Silvio Carlos, nossos agradecimentos eternos aí pela Savan, né? Pela força. E mostra também o que é a torcida tricolor. Exato. Né? O que não se faz, né? Por esse Fortaleza. Essa união dentro do Fortaleza é muito importante. E assim... Talvez seja isso também uma outra parte do legado que você falava aqui há pouco. O respeito, a união e um tópico que você disse lá no começo do nosso bate-papo.
harmonia. Sim. Né? Como é bom, como é saudável viver de forma harmônica dentro de um clube de futebol. O que é que isso representa para nós? Traz títulos, traz vitórias, não é isso, Marcos? Sem dúvida. Assim, claro que as divergências elas vão existir. Sempre. É normal. E natural. Que bom que elas existam, né? Porque eu acho que nos fazem crescer, né? A gente já teve divergências com a diretoria, já tivemos divergências com o Conselho Deliberativo. Isso faz parte, né? Todos nós crescemos com isso, amadurecemos, mas o mais importante é que a gente nunca perca de vista o nosso principal objetivo, que é o Fortaleza, né? Fortaleza sempre grande, então isso que a gente sempre fala, né? As divergências vão aparecer, mas a gente tem que caminhar sempre de forma harmônica, no mesmo caminho, todos juntos pelo mesmo objetivo, que é o Fortaleza. Marcos, a gente vai chegando ao final desse nosso episódio de hoje, né? Agradeço a você, muito obrigado por ter aceito o convite, por ter estado conosco aqui batendo esse papo muito gostoso, muito gratificante. E para você, vai lá, ó, marca lá, faz a sua inscrição, ativa o sininho e saiba sempre das nossas novidades aqui no Minuto 47. Marcos, eu queria que você desse o seu até logo, até breve. Daqui a pouco a gente vai estar no estádio. Para assistir mais um jogo e uma vitória. E com uma vitória. Uma vitória. Nós temos aí 3 jogos bem próximos aí que a gente vai se reerguer e fazer muito bonito. Fala para essa galera toda aí. Agradecer também, César, Minuto 47, pelo convite. Para mim, como eu falei, é muito importante estar aqui falando do Fortaleza e do Conselho Fiscal, porque é um assunto um pouco meio que oculto, né, para as pessoas, né, que naturalmente, né, tem sua visão mais voltada ao futebol e ao resultado em campo, mas para nós sempre é importante estar aqui falando do Fortaleza e do Conselho Fiscal. Então agradeço muito aí o convite de vocês, tá bom? Deu pra gente tirar aqui, tiramos várias dúvidas nesse momento. Então, a você, nação, aquele abraço, a gente se encontra.